E também parabenizar pela realização do evento. Acho que, como a Luciane já disse, promover discussões públicas sobre o tema da segurança e os seus desafios é fundamental para que a gente possa aproximar cada vez mais a população desse tema e conseguir construir um debate um pouco mais racionalizado, né? Acho que esse é um desafio. Segurança pública é algo que movimenta a discussão sempre baseado em paixão, em experiência negativa em relação ao crime, o medo. Né? Então, poder levar informações qualificadas, trazer representantes governamentais, representantes da sociedade civil, outros representantes para discutir é muito importante. Então, a gente agradece demais o convite, parabenizar a realização do evento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mapeamento do crime e violência difusa. Estava até conversando com a Luciane rapidamente antes. Muitas das coisas que eu me preparei para trazer tem a ver com uma discussão também do Sistema Nacional de Informações Estatísticas, então eu vou mudar um pouco o eixo da discussão um pouquinho. E acho que antes de entrar nessa discussão específica do mapeamento, eu sempre brinco que em todas as minhas falas eu trago um pouco o mantra da segurança, né? Porque é uma coisa que a gente repete, e que, embora muita gente já tenha ouvido, é importante seguir repetindo para que a gente consiga fazer esse esforço de racionalizar a discussão sobre segurança pública. Então, para começar, eu não vou nem passar os slides ainda, acho que vale a pena a gente situar historicamente o momento que estamos em relação à segurança pública. Quer dizer, o Brasil viveu a abertura democrática em meados da década de 80 e uma mudança significativa em relação à visão de segurança, né? A lógica da segurança nacional, de defesa do Estado, passa a ser substituída pela lógica da segurança pública, onde o foco não é mais a proteção do Estado, mas sim a proteção do cidadão. E isso não é pouco. Não é pouco porque isso implica uma mudança significativa na forma como as polícias e os órgãos de justiça criminal devem se relacionar com o cidadão e se relacionar com problemas de segurança. A partir da abertura democrática, o debate político, social, público em torno da segurança ele foi um debate extremamente polarizado. De um lado, o discurso progressista da esquerda, que via o problema da segurança e da violência como uma questão de desigualdade, uma questão estrutural tão profunda que, enquanto não houvesse transformações profundas de trabalhar com a questão da desigualdade, distribuição de renda, dificilmente o problema da violência e da segurança poderia ser trabalhado. E, por outro lado, um discurso mais conservador que entendia que a única maneira de lidar com o problema do crime e da violência seria por meio das ações repressivas, né? Por meio das ações de aplicação da lei penal, depois que o crime acontece, e que deu origem ao discurso político duro, né? De rota na rua, de mais repressão, da polícia que bate, que é violenta, né? E aí, no âmbito político, a discussão sobre o tema foi muito pautada por essa visão. Progressistas não entravam na discussão e o discurso era tomado por essa visão mais conservadora. E aí, em termos de política, havia uma paralisia. Quer dizer, não havia espaço para se discutir um termo médio, um caminho mais equilibrado para se tratar do tema da segurança pública. E aí fomos construindo, então, uma forma de fazer segurança pública, portanto, baseada quase que exclusivamente na aplicação da lei penal, ou seja, preocupada com a ocorrência do crime depois que ele acontece. E aí, quem ganha força são as agências de segurança, portanto as polícias, e até hoje é muito comum, a gente vai para discussões, debates, e a gente pergunta, quando se fala em segurança pública, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça? As pessoas todas, polícia, né? Ainda, essa visão ainda é muito forte hoje, e aí, claro, as polícias e todas as agências aí de justiça criminal. E aí é uma discussão muito limitada, porque a gente passa a trabalhar o tema da segurança pública vendo apenas uma parte do problema, né, depois que o crime acontece. E aí a capacidade de se trabalhar com planejamento, com prevenção, com informação, fica bastante prejudicada, né? Quer dizer, essa é uma discussão, um debate, acho que ouvindo as discussões anteriores, isso aparece com muita força. Até hoje, o trabalho com segurança pública é permeada por essa discussão. Quer dizer, a gente consegue pensar o tema em função do crime, da ocorrência criminal, em relação às agências de segurança pública, que são fundamental, mas não são exclusivamente as únicas responsáveis por lidar com o problema, né?
e muito pouca capacidade de pensar a prevenção. E pensar a prevenção implica, sim, pensar no trabalho policial, propriamente dito, e pensar, sim, na prevenção das ocorrências criminais, e com um desafio novo que se coloca, que é como medir, como avaliar a prevenção, como é que a gente avalia e monitora aquilo que deixou de acontecer, porque se um crime é prevenido, significa que ele não aconteceu. Né? Como é que eu avalio, por exemplo, que a atuação policial de recolhimento de armas, para dar um exemplo, impactou na decisão de alguém não sair com aquela arma e, portanto, não levar o risco de um conflito letal para a rua. Né? Então, esse desafio, essa dificuldade é muito presente. E a gente vive aí em função, portanto, da avaliação e do monitoramento das políticas de segurança em função dos indicadores criminais. Além disso, esse desafio e essa dificuldade em se trabalhar a prevenção também faz com que outros atores fundamentais para a questão da segurança pública deixem de participar e de se envolver na discussão. Né? E eu, por exemplo, eu trabalho, represento o Instituto Sou da Paz, que é uma organização não governamental, que existe desde 99 para trabalhar temas de segurança pública, tanto em termos de pesquisa, mas principalmente de intervenção, de procurar desenvolver projetos nessa área. E a gente se depara com muitas dificuldades, quer dizer, a gente trabalha com temas não necessariamente criminais, mas temas de violência. Então, por exemplo, discutir violência na escola, que é um problema gravíssimo, que não necessariamente é criminal, mas que impacta no medo, na sensação de insegurança e que muitas vezes gera questões mais graves, até de perdas de vida. E a gente tem muita dificuldade, por exemplo, em trabalhar em parceria com secretarias de educação, com outras secretarias de assistência social, porque são atores que ainda não se veem como parte da discussão e da produção de políticas de segurança pública. E, portanto, é fundamental que quando façamos a discussão sobre o tema, e falamos aí tratemos do mantra, como eu brinco, a gente precise enfatizar a dimensão preventiva e a importância de que outros atores passem a fazer parte dessa discussão. Porque se a gente conseguir envolver também outros atores, sem com isso tirar a responsabilidade das polícias e das agências de justiça criminal, a gente vai conseguir trabalhar a questão muito mais a fundo. Então, discussões não criminais, mas de violência, como incapacidade de resolução pacífica de conflito, incapacidade ou dificuldade de profissionais da educação, da saúde, da assistência, lidar com questões de violência que chegam cotidianamente no seu trabalho. Se a gente não incorporar essa visão, dificilmente a gente vai conseguir oferecer repertório e condição para que esses atores tão fundamentais possam trabalhar também com o tema. Então, quer dizer, hoje vivemos ainda nesse processo aí de construção de uma nova visão de segurança pública, que lida com esses desafios, quer dizer, da predominância da visão que segurança é uma questão de aplicação de lei penal, a necessidade de trazer esses atores para a discussão e, portanto, a construção aí de um novo paradigma da segurança pública. E acho que só vale a pena dizer, um pouco, trazendo para vocês o ponto em que estamos aí na discussão política e na construção da visão de segurança pública, como é que esse modelo tradicional que prioriza a repressão e a aplicação da lei penal, qual foi o efeito prático desse modelo na construção histórica da segurança pública no nosso país. Então, é comum pensar, bom, quais foram as conquistas aí, especialmente na década de 80 e princípios da década de 90? Legislação penal. Entre 1980 e 2000, foram criados mais de 200 novos crimes, 200 novas condutas tipificadas. Então, isso ainda é muito comum. Acontece um crime bárbaro, vamos penalizar, vamos tipificar. Essa é a resposta que primeiro vem à cabeça das pessoas, né? Além disso, as nossas polícias, e aí eu localizo bem década de 80, década de 90, com muitas transformações a partir aí do final da década de 90 e começo dos anos 2000, mas eram polícias com altos índices de letalidade, pouca confiança na população, pouco investimento em planejamento, inteligência e pouca integração. Né? E a questão do sistema prisional, que a gente vive, o país vive um aumento da população carcerária brutal. Quer dizer, hoje temos aí mais ou menos 600 mil pessoas presas, sendo que parte significativa dessa população prisional são pessoas presas em flagrante. Quer dizer, mostra esse trabalho aí do varejo, não necessariamente um trabalho profundo de investigação
de punir de uma maneira mais racional, né? Então esse é um quadro aí que caracterizou o nosso país na década de 80, na década de 90, muito dessas características a gente vivencia hoje. E aí, quer dizer, esse é um dado muito, já bastante divulgado, mas que eu acho que mostra com muita força como é que foi a variação dos homicídios no nosso país nesse período aí, entre 80 e 2000. O Brasil viveu um aumento muito significativo nas taxas de homicídio por 100 mil habitantes, de 11 homicídios para cada 100 mil habitantes para 27 homicídios para cada 100 mil habitantes aí em 2000. São os dados do DataSUS, né, que acho que o Dr. Júlio conhece como ninguém, e mostra, quer dizer, que esse modelo que priorizou o investimento no aparato repressivo exclusivamente, ele deu pouco resultado, né? E aí, portanto, volto aí à ideia de tentar trabalhar e fortalecer essa visão do novo paradigma de segurança pública. Então, primeira questão, como se pensa essa nova visão que vem sendo trabalhada, que não é homogênea, que não é consensual e que é marcada por avanços e retrocessos. Primeiro ponto, é possível resolver o problema da violência, mas não existe uma única solução. Então, até pensando no debate público, no debate que a mídia promove cada vez que acontece um problema de segurança, e a gente é muito chamado para repercutir como uma organização que trabalha com o tema, como o Som da Paz, mas qual então seria a solução para esse problema? E às vezes a nossa relação até com a imprensa é difícil porque a gente nunca responde dando a solução, porque ela não existe. Mas a gente é cobrado, e nem somos governos, quer dizer, nem somos responsáveis, não existe. Se existisse, o problema já teria solucionado. Então, a clareza da necessidade desse conjunto de ações para lidar com o problema. Há a ideia de que segurança pública é direito e responsabilidade de todos, ou seja, não mais aquela visão que marcou o nosso período autoritário, de que a segurança pública é algo que deve voltar da proteção do Estado, mas sim um direito de todos os cidadãos. E que, por isso, é preciso que seja desenvolvida política pública para esse tema e que todos os entes federativos, governo federal, estadual, municipal e a sociedade civil façam parte da construção dessa política, né? Além disso, a necessidade, então, de combinar ações de prevenção e repressão qualificada, quer dizer, essa é uma outra discussão também, é preciso, sim, trabalhar com um aparato de controle do crime repressivo, com as polícias, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o sistema de administração penitenciária. É preciso, sim, conseguir construir um fluxo para trabalhar com a aplicação da lei penal, para que esses órgãos se qualifiquem mais, sejam mais qualificados, sem deixar de lado e sem deixar de priorizar a prevenção, né? E aí, portanto, trabalhar a polícia e trabalhar a capacidade de punição do Estado, que precisa continuar acontecendo, mas precisa ser mais racional. E aí, para começar a falar um pouquinho mais especificamente de informação e de mapeamento do crime, vale a pena, então, fazer essa interface entre o novo paradigma da segurança pública, né, e a prevenção da violência. Portanto, a gente vive, né, no nosso país, quando a gente observa as políticas públicas, as linhas da política do governo federal, o próprio PRONASSE, que incentiva aí a realização de diagnósticos, trabalha com prefeitura para que as prefeituras desenvolvam estudos locais sobre a situação da violência, desenvolvam planos municipais, as organizações de pesquisa e da sociedade civil cada vez mais trabalhando nessa lógica de diagnóstico, porque justamente para se compreender o fenômeno da violência e da criminalidade, fazer esse estudo qualificado, baseado em um rol mais amplo de fontes e de informações diferentes é fundamental. Não é fácil, quer dizer, a gente ainda precisa de mais repertório, de mais metodologia, a gente precisa conseguir avançar e trabalhar além dos dados das ocorrências criminais, a gente ainda fica muito preso a isso, com exceção do material, dos dados produzidos pela saúde, a outra fonte são as ocorrências criminais, a gente ainda carece de pesquisa de vitimização, de outros tipos de informação, mas já há um avanço significativo no sentido de compreender que sem um diagnóstico bem estruturado, dificilmente vai ser possível desenvolver uma boa política de segurança, né? E aí entra, quer dizer, ganha importância a discussão de dados, informações estatísticas e de outras naturezas. E aí, acho que toda a discussão feita no painel anterior, ela subsidia essa discussão, que não é simples. A questão da transparência ela ainda é muito cara, ela é muito difícil ainda no nosso país, né? E para quem trabalha de um lugar, de uma organização da sociedade civil, a gente sente isso
com muita força, né? E o tempo todo a gente briga e reivindica mais transparência, mais informação para os estudos que a gente quer fazer e de fato não é fácil. De todas as maneiras, também não dá para a gente colocar a discussão só nessa chave, né? Segredo e briga por transparência, porque já existem avanços e a nossa forma de trabalhar é sempre procurar, ao tentar conferir racionalidade ao debate, procurar identificar o que houve de avanço e o que precisa ser mais desenvolvido. Isso também não é fácil, porque a lógica da discussão da segurança pública é sempre apontar o dedo para o que está sendo feito de errado, a discussão baseada na paixão, na emoção. Então, a gente faz questão de enfatizar também o que já foi conquistado em termos da política de segurança. E aí, quando a gente olha para o estado de São Paulo, que é a realidade que a gente dialoga e conhece com mais força, não tem como não reconhecer os avanços que o nosso estado produziu. São avanços que começaram aí no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Quer dizer, houve um momento em que o nosso estado, de fato, definiu que ia trabalhar para a construção de uma política de segurança pública, né? E a questão da informação e da transparência dos dados, ela foi fundamental. Então, o estado de São Paulo foi o primeiro estado a ter uma lei estadual que obrigava a publicização das informações criminais pela internet, né? É uma lei de 95 que estabeleceu a obrigatoriedade de publicação dos dados trimestrais sobre 12 tipos de ocorrências na capital e no estado. Logo em seguida, essa obrigatoriedade ela foi ampliada para todos os municípios do estado e houve um aumento aí do número de tipos penais divulgados. Essa foi uma política que começou lá atrás e que se manteve, veio aí no movimento inercial e tem momentos na política de segurança pública do estado em que isso de fato é prioridade, tem momentos que não, mas o fato é que há uma inércia e isso é muito importante e a gente, do lugar de sociedade civil, briga muito para que não haja retrocesso nessa política, né? No começo desse ano, quer dizer, houve uma discussão política, uma polêmica em torno da secretaria, etc. A própria imprensa brigou muito e uma nova conquista foi obtida, quer dizer, agora a gente tem os dados publicados por distrito policial, então a territorialização, você conseguir entender melhor o município e como é que as ocorrências registradas são divulgadas por distrito policial é possível, né? E, claro, a implantação do Infocrim também, aí, começo dos anos 2000, que é o sistema informatizado de registro de informação, que organiza de uma maneira muito mais eficiente o registro das ocorrências. Aqui eu quis colocar para ilustrar, mas isso tudo está no site, quer dizer, os dados por município e por distrito policial estão disponíveis desde janeiro de 2001 para todo esse conjunto aí de tipos penais, e aí os homicídios e também o número de vítimas de homicídio, então acho que isso já é um avanço para entender o fenômeno de pessoas mortas e não só de ocorrências. A mesma coisa com o latrocínio, quer dizer, latrocínio, número de vítimas, por distrito policial e por município. E são as ocorrências por mês. As ocorrências registradas por ano, por município também, são homicídio doloso, roubo, furto e roubo e furto de veículo, e são divulgados aí as taxas e os números absolutos. Eu fiz questão de trazer porque isso está disponível na internet, mas as pessoas também não conhecem e não acessam. É claro, a gente precisa se munir de condição de trabalhar essas informações, mas elas estão aí. Qualquer pessoa pode, a imprensa, qualquer pesquisador pode olhar essas informações e trabalhar em cima delas. E além disso, também são divulgadas informações para o estado todo e por departamento policial, DEINTER, né, o departamento da Polícia Civil do Interior, da região metropolitana, dados e informações sobre atividade policial por trimestre, né? Então, as atividades de polícia judiciária, então se a gente quiser ter uma ideia mínima de como a Polícia Civil está trabalhando, número de BOs, de termos circunstanciados, de inquéritos policiais instaurados, a gente consegue ter essa informação. As informações sobre ocorrência envolvendo o policial, então confronto letal, pessoas mortas pela polícia, seja civil, militar, seja em folga ou em serviço, número de policiais mortos, e etc. As atividades policiais, que é isso que eu dizia, monitoramento sobre a atividade policial depois que o crime acontece, então prisões efetuadas, número de pessoas presas em flagrante, adolescentes apreendidos, revista pessoal, armas de fogo apreendidas, veículo recuperado, quer dizer, a gente pode ter uma ideia de como a polícia está trabalhando.
e as ocorrências policiais. Quer dizer, eu quis trazer isso, eu me sinto falando, parece até que eu estou falando como se fosse uma representante da Secretaria de Segurança. Não sou, vou fazer minhas críticas aqui, mas é fundamental a gente conhecer e usar essas informações. E aí, quer dizer, acho que a gente tem esses avanços, e eu até conversava agora há pouco com o Dr. André, que isso teve muita força aí no começo dos anos 2000, e hoje a gente vive um momento no Estado em que não temos muita clareza de qual é a política de segurança pública, né? Em relação às informações, em relação à integração entre as polícias, mas tem aí o começo dessa trajetória que dificilmente retrocede. Mas existem algumas coisas em relação às informações do Estado de São Paulo que precisam ser feitas. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo realizou uma pesquisa de vitimização em parceria com a Fundação SEAD, mas esses dados não foram divulgados, nem para o público externo, nem tampouco internamente, para que as próprias polícias pudessem usar. E um desafio do trabalho policial é trabalhar com mais informação, né? Se a gente quer mudar, quer trabalhar a prevenção, a gente também precisa ajudar as polícias a trabalharem com base em outras informações. Então, divulgar a informação da pesquisa as informações da pesquisa de vitimização. Preparar também os policiais civis e militares. Temos policiais qualificadíssimos para trabalhar com planejamento, mas quando a gente olha de perto, a gente percebe que é um número pequeno em comparação aos efetivos policiais, e a gente precisa aprimorar a formação dos policiais em termos de gestão e de planejamento para trabalhar com formação. É preciso ampliar para todo o Estado o alcance do Infocrim, né? Eu não consegui checar se ainda está só nessas regiões, mas quando a gente trabalhou essas informações aí no começo do ano, a capital, região metropolitana, Campinas e região, e alguns pontos da Baixada Santista já tinham Infocrim. Quer dizer, é preciso de fato expandir para o Estado todo e já referenciar todo o Estado no Infocrim. Quer dizer, o Infocrim ele é uma ferramenta, a gente consegue trabalhar e produzir mapas, localizar territorialmente as informações criminais e outras é fundamental para o planejamento, seja das polícias, seja dos outros agentes, dos outros atores. Então, ter aí as coordenadas X e Y de cada local onde ocorre um crime e conseguir trabalhar com essas informações é fundamental. Também colaborar com as pesquisas nacionais, quer dizer, fiquei feliz quando a Luciane trouxe a informação de que já há informações de todos os estados, aí nessa base que a Senasa está montando, mas São Paulo demorou muito para mandar, quer dizer, houve momentos em que São Paulo não mandava essa informação, então se é um estado que produz, precisa mandar, quer dizer, para superar eventuais diferenças políticas e outras questões e contribuir para a construção desse banco de dados nacional. Né? Também trazer para o planejamento das ações policiais outras bases de informação, então não só, já falei um pouquinho, mas não só os BOs, os dados, as informações produzidas pela Polícia Militar, usar as informações produzidas pelos municípios. Então, a Prefeitura de São Paulo hoje tem um observatório de segurança que trabalha com as informações da Guarda Municipal também, e é importante integrar essas outras informações federal também, para que a polícia tenha mais elementos para trabalhar. E aí utilizar bases cartográficas, né, para esse trabalho de georreferenciamento, que traga informações de escolas, de equipamentos públicos e outras informações. E, enfim, também trabalhar mais a pesquisa de vitimização. Quer dizer, essas são algumas propostas, a gente trabalhou numa agenda mínima de propostas para o governo do Estado, e esse era o capítulo que tratava especificamente das informações, né? Então, acho que aqui são alguns pontos em que é preciso que a política pública de segurança de São Paulo avance e que a gente, de fato, se integre também com a política nacional de segurança que está sendo montada, né? Eu vi aí a plaquinha do meu tempo esgotado e eu tinha trazido algumas informações, mas a Luciane já falou, né? Esse aqui é o modelo do Sistema Nacional de Estatísticas que a Senasa está montando, né? E aí, só para fechar, acho que vale a pena, então, trazer um pouco dos desafios que já foram tratados, né? A questão da quantidade de polícias e o desafio que é montar um Sistema Nacional de Informação. Não há um sistema que vincule a obrigatoriedade de repassar informações como o SUS, e na área de segurança é muito mais complicado, porque a questão federativa na área da segurança ainda é muito pouco resolvida, né? Necessidade de superar a visão de que segurança pública e justiça formam um campo afeito exclusivamente às polícias e aos operadores jurídicos, e aí o Dr. Daniel tratou disso, quer dizer, a gente ainda tem essa questão dos operadores jurídicos e não a gente precisa abrir para outros campos do conhecimento o trabalho com o tema de segurança pública, e principalmente superar o receio de que as pessoas, ao conhecerem dados criminais, vão entrar em pânico.
né? E essa justificativa acaba alimentando a lógica do segredo, que permeia ainda a publicização das informações, hora mais, hora menos, mas é preciso que a gente acredite que quanto mais as pessoas conhecerem as informações sobre os crimes, ainda que seja no seu bairro, mais as pessoas vão passar a se sentir, claro, no primeiro momento pode gerar maior sensação de insegurança, mas depois as pessoas vão se familiarizar com o tema, vão entender melhor do que se trata. Então a gente precisa parar de tratar as pessoas, essa coisa, se der informação as pessoas vão entrar em pânico. Não é verdade. Né? Trabalhamos com a comunidade, com a população de diferentes perfis sociais e a gente sabe que quando se leva informação, mais confiança as pessoas têm no que está sendo feito, conhecem o tema e podem inclusive contribuir mais para as políticas de segurança. Enfim, agora deixo aberto aí para a discussão e agradeço muito a oportunidade. Bom, eu primeiro queria colocar uma questão para a Carolina, em termos das estatísticas mesmo. A gente tem, pelo que se vê na análise de vocês, a gente tem um problema que ocorre também com a macroeconomia, que fica a pegar só os dados agregados. Você pega os dados agregados, daí quando você vai tentar destrinchar para ver causas e situar, tem enorme dificuldade. Por exemplo, um dado que, em geral, quando você conversa com alguns especialistas, eles te falam, mas eu não sei se é corroborado com estatísticas ou não, é que em algumas regiões de São Paulo você tem uma redução dos crimes, porque você tem um tráfico profissionalizado que ajuda na repressão a esses pequenos crimes para não chamar atenção para o trabalho deles. Isso aí tem algum fundo de verdade desse tipo de informação? Bom, acho que essa tua questão é fundamental e, na verdade, ela daria um seminário como esse só para discutir a redução, principalmente dos homicídios e as motivações. Né? Acho que a discussão aqui, né, na cidade de São Paulo, no Estado, em relação à redução e aí especialmente dos homicídios, é uma discussão quente, é uma discussão em que ainda não há uma pesquisa, uma avaliação estruturada e organizada o suficiente para dizer qual foi o motivo para a redução dos homicídios. Então, acho que esse é o primeiro ponto. De novo, não tem a resposta, né? Não tem o. Então, existem algumas hipóteses e existe um conjunto de ações que foi levado a cabo e que é possível achar algum tipo de correlação em relação à redução dos homicídios. E há também uma briga de né? Então, todas essas hipóteses têm um pai. Né? Então, vou começar a dizer, então, por exemplo, há uma questão relativa ao trabalho policial, né? Em relação à melhoria das investigações, em relação à implantação de mais policiamento comunitário, expansão aí da presença ostensiva da polícia militar, qualificação do trabalho policial, investimento em inteligência, etc. Então, essa é uma hipótese e um investimento real que foi feito. Há uma outra explicação, quer dizer, as organizações comunitárias, e aí tem sempre o exemplo que aparece, né? O exemplo do Jardim Ângela, que é um caso exitoso aqui em São Paulo, um bairro que ostenta uma das taxas mais altas de homicídio, e que teve um movimento, uma articulação comunitária muito forte, um fórum de entidades, que brigou pela implantação da base comunitária, pela implantação de serviços de outras naturezas, que desenvolveu serviços para trabalhar com adolescente autoridade infracional, para atender violência doméstica, quer dizer, fez um trabalho forte, a caminhada contra a violência pela vida, que cada morte ela é nomeada e a gente não aceita a morte aqui nesse bairro. Então, o movimento da sociedade civil, o trabalho das prefeituras, quer dizer, a prefeitura passa nesse novo modelo de trabalhar a segurança pública, no novo paradigma. O governo municipal tem um papel importante a partir do momento que trabalha em infraestrutura urbana, né, que desenvolve, que leva com mais força e mais qualidade a presença do Estado. Né? Então, também essa outra explicação. A retirada de armas de circulação, quer dizer, a gente viveu e vive ainda a redução significativa do número de armas em circulação, considerando que boa parte dos homicídios é fruto de disputas pessoais e brigas, né, disputas banais. A ausência da arma, mediando essa história, gera menos letalidade. E também a discussão do crime organizado, quer dizer, diz que em locais em que há a presença organizada do crime, um crime aí de alguma forma exercendo algum controle social, é possível que diminua alguns tipos de ocorrência criminal. Mas, de qualquer maneira,
É isso, a gente houve até uma discussão há uns 2 anos atrás no Fórum Brasileiro de Segurança Pública para tentar entender, e na verdade o que se chegou são essas diversas variáveis explicativas para a redução do crime. A gente ainda não conseguiu dizer o quanto cada uma dessas ações impactou na redução. A gente sabe que a receita do bolo funcionou, mas a gente não sabe quanto de cada ingrediente. Então essa questão do tráfico a gente não tem como dizer, é uma hipótese, a gente não tem como afirmar se e como ela influenciou.